Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Noite de bênção, noite de vitória. Tenho um direcionamento espiritual muito forte para te entregar e tenho certeza que esse direcionamento vai abençoar o seu final de ano. Tudo aquilo que não aconteceu nesses últimos meses, Deus fará nesses últimos 3 meses do ano. Você crê? Você toma posse, você precisa dar ouvido à direção que eu vou te entregar. Deus falou algo no meu coração e Ele disse: fale para minha filha, fale para o meu filho, porque isso também é fechar as brechas, isso é fechar as brechas, isso é não dar lugar para o inimigo. O próprio Senhor Jesus disse: não dê lugar ao diabo, não devemos dar lugar ao inimigo. E nessa noite, como homem de Deus, eu quero te dar uma direção. E essa direção é para você passar para o seu esposo, filho, neto, pessoas que você ama. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante do que Deus falou no meu coração, você quer ver as coisas começarem a andar errado na sua vida? Claro que eu não desejo isso. O que eu desejo para você é o que eu desejo para mim. Eu desejo para você só bênção, só vitória, proteção, livramento, paz. Mas eu estou falando assim para você ter um choque de realidade. Quer ver as coisas começarem a dar errado? Quer ver as coisas começarem a dar muito errado na sua vida? Comece a falar, comece a abrir a boca. Tem uma frase que eu carrego comigo, que Deus me entregou, que eu digo sempre: o segredo protege a bênção. Tem pessoas que pagam um preço porque não vigia e fala demais. Tem gente que, sabe, não é nem maldade, mas ela não consegue vigiar nisso. Talvez você tenha alguém na sua família que é assim, que vocês estão se preparando para fazer algo e sai falando para todo mundo. E você tenta abrir os olhos da pessoa e a pessoa diz: não, mas ela é minha amiga, mas ele é meu amigo. Ah, mas você implica com tudo. Mas não é assim. Não é assim. Existem coisas que você tem que guardar em oração, você tem que proteger em oração. Lembra da história de José? José pagou um preço terrível. José pagou um preço terrível. E quem lançou José no buraco, quem vendeu José como escravo e quem disse que José tinha morrido para o pai de José foram os próprios irmãos. Só porque José teve um sonho na madrugada, e aquele sonho era uma revelação, e ao invés dele guardar para ele, ele acorda. Como ele era muito jovem, não tinha maturidade. Você vê, tem gente que tem Deus, mas não tem maturidade. Tem gente que tem Deus porque ela é escolhida desde o ventre materno, mas sofre muito porque não tem maturidade. Porque acha que todo mundo é amigo, porque acha que todo mundo quer o bem. Entendeu como é? Abre a porta de casa para todo mundo, fala dos projetos. Se está passando um problema no casamento, fala. Não é assim, não pode ser assim, sabe? Você tem que ter vigilância. José, ele tem um sonho na madrugada, Deus dá uma revelação a ele em forma de sonho. Quando ele acorda, ele fala para os irmãos. Daquele dia em diante, os irmãos ficaram com ódio de José, raiva. Então, lançaram José no buraco, venderam José como escravo e depois disseram para o pai que uma besta fera, um animal, tinha devorado José. Perdoe. Tudo porque José não teve maturidade de ficar em silêncio. Tem coisas que Deus vai falar em seu coração que é só você e Deus. Tem coisas que Deus vai falar em seu coração que é só você, o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não deve falar para outras pessoas. Tem que ficar em segredo, só em oração. E quando tiver tudo certo, tudo pronto, a bênção garantida, Deus abriu a porta, porque quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar, aí você deve falar. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, no livro de Neemias, e essa foi a palavra que Deus, ele me entregou. Mas antes, escreva aí abaixo, isso é legalidade espiritual. Escreva dessa forma: Senhor, me ensina a ter vigilância. Escreva aqui abaixo nos comentários: Senhor, me ensina a ter vigilância. Primeira coisa que eu quero que você escreva: Senhor,
me ensina a ter vigilância. Escreva aí, por favor. Depois que você escrever isso, você que tem um relacionamento, você que é casada ou tem um relacionamento, namorado, noivo, sabe? Você vai escrever o nome, você vai dizer assim, ó, Senhor, dá sabedoria para... Você vai escrever o nome da pessoa que você ama. Porque se a pessoa que você ama é uma boa pessoa, mas não tiver sabedoria, pode colocar muitos planos de vocês a perder. Você que tem filho, escreva aí, Senhor, dá sabedoria para o meu filho. Escreva o nome de cada um deles. Escreva aí, peça sabedoria. Peça sabedoria para as pessoas que você ama. Porque às vezes a falta de sabedoria faz a pessoa falar demais. A falta de sabedoria faz a pessoa não vigiar. A falta de sabedoria traz muita coisa ruim. A falta de sabedoria traz muitas perdas e danos. Não é verdade? Escreva aí, por favor. Peça a Deus para dar sabedoria para as pessoas que você ama. Escreva o nome de cada um deles. Senhor, dá sabedoria para, exemplo, meu marido João. Dá sabedoria para o meu filho Pedro. Escreve aí também. E você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo isso aqui sempre. Aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e a sua palavra que está aqui. É sobre isso que eu falo. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida e eu vou orar por você. Você fala assim, bispo, ore por mim agora. Preciso muito de sabedoria, discernimento espiritual, preciso de Deus na minha vida. Ore por mim. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E a partir desse momento, sempre eu estarei orando pela tua vida, tá bom? Peço também que você clique no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11. Aqui está dizendo, aqui fala sobre que Neemias, ele queria levantar os muros de Jerusalém. Os inimigos derrubaram os muros da cidade de Neemias. Os inimigos queimaram a cidade, derrubaram os muros. E Neemias foi, olhou, e Neemias disse no seu coração, eu vou reconstruir esse muro. Neemias orou, Neemias pediu força a Deus, Neemias disse, eu vou reconstruir. Mas o interessante é isso aqui, olha o que diz aqui a palavra. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, eu e uns poucos homens que comigo estavam, e não declarei, olha, isso aqui é muito importante, não declarei a ninguém o que Deus colocou no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Então, Deus colocou algo no coração dele, você vai reconstruir a cidade. Você vai reconstruir a cidade, você vai reconstruir os muros. Mas ele disse, eu não falei para ninguém, foi só eu e Deus. Tem gente que o comércio fecha, aí diz assim, eu vou abrir de novo o meu comércio. E aí começa a falar com um e com o outro. Eu tô me preparando para abrir o comércio de novo. Dá errado. E dá por causa disso. Tem gente que se separa, briga, se separa, mas se ama. E aí começa a conversar de novo para ver se dá certo. Aí, eu estou conversando com ela, eu estou conversando com ele para ver se dá certo. Aí já entrou inveja, olho grande, dá errado. Tem coisas que Deus vai colocar no teu coração, que é você e Deus. Você não pode falar com ninguém. Olha, eu vou ler de novo. Diz aqui, e poucos homens que comigo estavam. Não declarei a ninguém. Ele não falou a ninguém. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Eu lembro de uma ovelha que um dia falou para mim, eu não lembro qual foi o que ela disse que ia colocar,
Só que ela disse que falou para uma amiga, ela falou para uma amiga da mesma rua, que ela ia se preparar para colocar um ponto, ia vender alguma coisa, não lembro o que era, já tem muito tempo isso. Ela disse, eu estou me preparando, juntando dinheiro, e eu vou colocar um ponto aqui de tal coisa, aqui na minha porta. Menos de um mês, a amiga foi e colocou na porta dela. Menos de um mês. Ela estava se preparando, juntando dinheiro, a amiga foi lá e fez. E aí? Mas por que isso? Porque ela falou. Porque ela falou, porque ela abriu a boca. Então, como eu digo sempre, o segredo protege a bênção. O segredo protege a bênção. Nem tudo você deve falar. Nem tudo você deve comentar. Tem coisas que Deus vai colocar no seu coração. Filha, você vai se reerguer. Filha, você vai abrir o seu negócio, o seu comércio, você vai virar uma empresária, um empresário, você vai construir essa casa, você vai comprar esse terreno, e a pessoa sai falando para todo mundo. Lembre-se de Neemias, eu não falei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Tudo que Deus falar em seu coração, fortaleça em oração, proteja em oração, é você e Deus. Vá pelo que eu estou te falando, porque eu estou te entregando, é a palavra de Deus. Esse conselho não está vindo de mim, é a palavra de Deus para a sua vida. Amém, ovelha querida? Você crê? Eu vou orar para que Deus venha proteger os seus sonhos e projetos em oração. Proteja os seus sonhos. Aquilo que Deus colocar em seu coração, aprenda a vigiar. Aprenda a vigiar, meu bispo, mas eu estou tão alegre que aconteceu uma coisa. Eu lembro de uma ovelha, isso tem muitos anos. O maior sonho dela, e isso aqui é muito triste porque eu vou falar, o maior sonho dela era ser mãe. Assim que ela descobriu que ela estava grávida, ela falou para a prima. Assim que ela descobriu que ela estava grávida, ela falou para a prima, eu estou grávida, tal, tal. A prima passou a mão na barriga dela e falou assim, tomara que vingue, né? Porque nossa família, você sabe que as mulheres sempre têm aborto espontâneo. Não precisa nem falar o que aconteceu. Ela perdeu a criança. Ela ficou traumatizada, ela ficou em depressão. Eu lembro disso. Sabe por quê? Porque falou. Tem coisas que você não deve falar, tá? Tem coisas que, infelizmente, nem para parente você deve falar até aquilo se concretizar. Essa é a realidade. Então, a minha oração nessa noite é para que Deus, Ele te dê sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria. Se você tiver sabedoria, você vai aprender a silenciar. Você vai aprender a falar as coisas na hora certa. E isso vai trazer muitas bênçãos e testemunhos para você, sabedoria. Inclusive, antes de orar, eu quero ouvir testemunho. Já mandou seu testemunho? Às vezes demora um pouco de ouvir, porque chega um atrás do outro assim, ó. Tem testemunhos que eu ouço depois de um ano que a pessoa manda. Mas é porque são muitos testemunhos, mas uma hora eu vou ouvir o seu. O número do testemunho, eu quero que você tenha esse número gravado na sua agenda, do seu WhatsApp, porque você vai ter testemunho para contar. O número é 71999279594. 71999279594. Você vai mandar um áudio resumido. Primeiro você vai falar seu nome, de onde você está falando e a graça recebida. Minha equipe vai ouvir, vai mandar para mim e eu vou ouvir com todos. Às vezes demora um pouco de ouvir, mas sempre eu estou ouvindo. Tá bom, ovelha querida? Vou colocar aqui para nós ouvirmos. Deixa eu preparar aqui. Deixa eu colocar aqui para nós ouvirmos. Um momento. Vamos lá. Meu nome é Valdirene e eu falo aqui de Goiânia. Goiânia. Venho dar o testemunho de meu filho, um testemunho de livramento. Sim. Que a gente está na campanha do Salmo 91, né, com a pedrinha, até o final do mês. E sempre quando ele sai de casa, eu falo para ele orar o Salmo 91. Eu lembro dessa Deus campanha. deu um livramento ele de morte. Meu Deus. Ele estava no trânsito, um carro fechou ele, para ele não entrar debaixo do caminhão, ele passou por cima de outro carro. Meu Deus. Mas graças a Deus, meu filho está bem, né? Eu agradeço a Deus e agradeço ao Senhor pelos ensinamentos. Amém. Eu já te disse que te amo hoje, meu bispo. Te amo, meu bispo. Também te amo, ovelha querida. Obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando e protegendo o seu filho, viu? Que eu sei que é o seu bem maior abaixo de Deus. Vamos ouvir ouvir mais um aqui. Deixa eu colocar aqui. Boa tarde. Oi, bispo Bruno Leonardo. Boa tarde. Eu
me chamo Amanda, moro aqui na litoral de Salvador. Salvador. Mesmo há um mês atrás, exatamente no dia 23 de junho, descobri a minha gestação. E aí eu fiquei feliz, radiante, pois eu já era tentante. E quando eu fiz a transvaginal, tinha dado um deslocamento. Só que eu achei estranho porque eu não tive sangramento, nada disso, mas a médica mandou ter repouso. Quando foi hoje, dia 23 de julho, eu voltei para fazer a minha morfológica de primeiro trimestre. E aí o médico perguntou como eu estava. Falei a ele que eu estava um pouquinho apreensiva por conta do primeiro resultado. Aí ele falou que se eu não tivesse sentido sangramento, que era pra eu estar tranquila. Aí eu expliquei pra ele que eu não tinha tido sangramento nenhum desde o começo, mas que tinha Graças a deslocamento. Mas eu entrei na campanha de Daniel dos 21 dias, eu fiz a campanha do dia 22 do EFATA. Hoje pela manhã eu escutei com muita fé a oração. E fiz o meu propósito dos R$ 23. E eu falei pra Deus que eu não aceitava, que eu não permitia nada de ruim na minha vida. E eu saí com o propósito de que eu iria dar o meu testemunho hoje. E quando chegou lá, que o médico fez a ultrassom, que eu vi que estava tudo perfeito, meu bebê está todo formadinho, o coração estava batendo forte. Eu não sabia agradecer a Deus. Porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Deus é bom. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois do Senhor, por ser esse homem de luz, esse homem enviado de Deus para nossas vidas. E eu te disse que eu te amo hoje. E qual o salmo da minha vida, Bispo? Também te amo, ovelha querida. Obrigado pelo carinho. O Senhor manda te dizer que o teu salmo é o 121. Que a sua criança venha com muita saúde, venha abençoada, tá bom? Inclusive você que eu não entreguei o salmo da sua vida ainda, se você quiser, todos os dias eu posto lá no meu Instagram Bispo Bruno Leonardo. Se você observar, sempre que eu posto, eu fico lá um pouco respondendo os salmos. Aí você pode escrever lá qual o salmo da minha vida. Eu vou escrever lá o seu salmo. Inclusive eu lembrei de uma ovelha que me encontrou na rua e ela me pediu o salmo dela, né? Qual o salmo da minha vida? E eu lembro que eu disse assim, eu olhei para ela e o Espírito Santo falou no meu coração, falei, Senhor, manda eu te dizer que o teu salmo é o 17. Ela começou a chorar. E eu achei que era emoção normal. E ela disse assim, Bispo, a minha avó, ela lia esse salmo todo dia para mim. E eu me lembrei da minha avó, porque era justamente o salmo que ela lia para mim todo dia. Foi o salmo que o Senhor disse que é o salmo da minha vida. Muito forte, né? Deus é fiel. Vamos ouvir aqui o último. Vamos ouvir o último aqui. E pastor, pessoal, eu sou sua ovelha de Campos, Minas Gerais. Minas Gerais. Eu acompanho o Senhor desde o dia 2 de fevereiro de 2020, onde eu recebi a oração do Santo Deus de um amigo. Isso ontem, de 23 de julho, eu fiz o cálice transbordando. Sim, esse propósito. Eu tinha uma dívida, não sabia como eu ia pagar. Quando foi por volta de 6 horas da manhã, eu fiz a minha oferta. E passou, eu apresentei o celular pro céu, né? E falei, o Senhor me passou e nada me faltará. Isso quando foi por volta, quando foi exatamente 8 horas, 50 minutos da manhã, caiu um dinheiro na minha conta, só que eu não vi. Quando foi à tarde, eu precisava ir no supermercado, eu fui olhar quanto que eu tinha na minha conta. Isso tinha caído um dinheiro que eu tinha para receber. E eu achava que eu nem ia receber mais. Glória a Deus. E o dinheiro caiu, eu paguei a minha dívida e ainda sobrou. O mesmo valor que eu devia sobrou. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Que Deus continue abençoando o Senhor, a família do Senhor. Amém. A todos que acompanham essa corrente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também, ovelha querida, que testemunho lindo. Inclusive, deixa eu apagar aqui o testemunho dela, que eu ouço e apago para não ouvir de novo, né? Inclusive, uma coisa que vai acontecer agora, estamos nos preparando, estou em oração, dia 23 agora, né? Esses 3 últimos meses do ano, outubro, novembro, dezembro, dia 23 agora eu vou fazer o propósito aqui, ó, do cálice transbordante. Se prepare, faça esse propósito, tá? Faça esse propósito com fé. Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus há de fazer o seu cálice transbordar. Você faz por aqui, você vai escrever: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você que vai fazer como essa ovelha fez, pelo Pix da igreja, que é o 71999279594. Vai levantar para o céu o comprovante, vai declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Através dessas ofertas, nós ajudamos muitos hospitais. Se não me engano, foi ano passado, só de doações a hospitais foram mais de 8 milhões de reais.
Você que acompanha no Instagram, você viu o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos para as crianças. Estamos nos preparando também esse ano para fazer uma grande doação ao hospital, que assim é um hospital que há muito tempo eu quero fazer isso. Nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Então, dia 23 vamos ter dois propósitos. Dia 23 vamos ter o propósito do cálice transbordante e dia 23 eu vou liberar a senha com o link para o site para você pedir o seu Mezuzá aqui, ó, que eu vou te enviar de presente. Deixa eu tentar tirar aqui. Tá aqui, ó, o Mezuzá. Tá vendo? Aqui, ó, o Mezuzá. Paz, proteção, prosperidade. Isso aqui é um presente que eu vou enviar para você. No dia 23 agora, no dia do propósito do Salmo 23, eu vou colocar o link lá no meu WhatsApp. Inclusive, deixa eu colocar aqui para dentro. Inclusive, se você não está no meu WhatsApp, tente entrar. O link está aqui do meu WhatsApp. Vou mandar diretamente no seu WhatsApp. Vou colocar o link também no meu Instagram. Vou colocar o link também no meu Instagram. Vou colocar o link na oração do dia e na oração da noite, porque nós estamos meio apreensivos de travar. Porque imagine 1 milhão de pessoas entrando. Dificilmente não trava, mas vai chegar o momento que você vai conseguir fazer o seu pedido, escrever lá. Lembrando, é de graça, tá? Você vai escrever lá seus dados direitinho e vai mandar, vai preencher. Vamos mandar diretamente para o correio e no tempo do correio vai chegar na sua casa, tá bom? Tá certo? E vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê sabedoria para você não comentar aquilo que Deus fala ao seu coração. Tem coisas que Deus fala ao seu coração que é só para você e Ele, e mais ninguém. Não é verdade? Colocar o fundo de oração e vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu entro na Tua presença. Pai, eu quero pedir pela vida da Tua filha, quero pedir pela vida do Teu filho, Pai, que eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dela, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele, e eu sei que o Senhor vai colocar muitos sonhos, eu sei que o Senhor vai colocar muitos projetos, mas eu te peço, Pai, dá sabedoria a ela, dá sabedoria a ele, Pai, para que ele não fale, para que ele não abra aquilo que o Senhor está entregando a ele em segredo, aquilo que o Senhor está entregando a ela em segredo espiritual. Dá sabedoria à tua filha, dá sabedoria ao teu filho, Pai. Entra com providência, toca na vida de cada um deles, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja presente. Meu Deus, eu te peço, visita agora, Pai, cada hospital. Visita cada hospital, Senhor. Onde houver um doente, onde houver um enfermo, cura. Cura, meu Pai, seja a cura, seja a libertação para essas pessoas que precisam tanto de um milagre, que precisam tanto, Pai, de uma resposta do Senhor. Eu oro por todos que estão, meu Pai, passando um momento de angústia, de tristeza, de tribulação, de depressão. Toca nesse coração. E eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo faz morada nesse coração, o Espírito de Deus faz morada nessa vida, nessa alma. Declaro que na sua vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Com muita fé no seu coração, ore comigo cada palavra e versículo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas
estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus. Ovelha querida, coloque essa palavra no seu coração, coloque essa palavra no seu coração. E eu senti algo aqui agora de falar para você. Antes de você dormir, em algum momento da noite, pode ser agora ou mais tarde, quando você deitar, entre aqui no canal, coloque a oração do Salmo 91. Não precisa você orar, só ouça. Eu sinto que quando você ouvir hoje, ainda nessa noite, o Salmo 91, existe algum laço que Deus irá desfazer. Eu senti isso na minha alma quando eu estava orando aqui agora. Antes de você dormir, antes da meia-noite, entre aqui, coloque o Salmo 91. E se você sentir no coração, envie também para algum dos seus familiares. Deus sabe o que faz, tá? Tem livramento nisso que eu estou falando aqui, tá bom? Se você preparou o copo d'água, sua água está consagrada, abençoada, você pode beber. Meia-noite nós voltamos, orando 7 minutos na presença de Deus. Coloque o link dessa oração no seu status, nos seus stories e compartilhe com todos que você ama, tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe.